Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs da Casa Espírita Cristã, aqui de Vila Velha, aqui do bairro do Ibis. Também uma boa noite especial àqueles outros companheiros que estão nos assistindo aqui pela internet. A gente queria já fazer uma desculpa, pedir desculpas aos companheiros. Minha esposa esteve aqui agora dizendo que a transmissão para alguns celulares está ficando de lado e a gente, meus irmãos, esbarra aí na ignorância, nessa falta de conhecimento da tecnologia, mas a intenção é a melhor possível. A gente sabe que nesses momentos de pandemia, a proposta é a gente ficar em casa, a gente se recolher e evitar as aglomerações. Então a SEC, nessa intenção, está fazendo transmissões ao vivo, e a gente fica muito feliz de poder participar junto com os companheiros, mas eu tenho certeza que daqui para frente pequenos ajustes vão ser feitos, né? Ontem, por exemplo, fazendo a palestra para os nossos companheiros da CEPAC lá de Espera Feliz, a internet estava um caos, estava super tumultuada, a gente não conseguiu chegar até o final, mas aos poucos vamos entendendo qual é a dinâmica e vamos corrigindo. Então fica aqui o nosso boa noite a todos e o desejo de que a gente consiga trazer, através da palavra de Jesus, a informação. A palestra que a gente vai trabalhar hoje, o tema Educa-te e construirás um mundo melhor. Pois bem, para começarmos então a trabalhar esse tema, queria convidar os companheiros a acompanharem comigo a leitura que nós escolhemos, a leitura preparatória, que vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, companheiros, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição de número 38, que tem como título Salvar-se. Emmanuel vai utilizar-se do texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no seu versículo 15, que diz assim: Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Emmanuel discorre, então, um raciocínio em cima desse texto de Paulo de Tarso. Diz assim: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgure de imediato entre os anjos do céu. Diz mais: assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo em que antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquistas ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e de prazeres. Os senhores continuavam. Os senhores e os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofria profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra de Jesus, da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extingua do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos de trevas para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar, enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar aos outros. Muito bem, queridos irmãos, feita essa leitura, coração mais preparados, mais asserenados, vamos fechar nossos olhos e em oração dirigirmos a Jesus e a equipe espiritual da SEC
que possam esses queridos irmãos nos envolver nas emanações de luz que emanam dos seus corações iluminados e permitir que os momentos e reflexões que teremos aqui juntos, apesar de distantes, possam calar profundamente em nossos corações e contribuírem conosco para alcançarmos o estágio aonde a paciência, a tolerância, a simplicidade, o amor incondicional, o perdão verdadeiro possa se tornar uma realidade em cada um de nós. Que seja hoje, Senhor, um dia de progresso. Envolve, amigos queridos, esses equipamentos, envolve essa internet tão comprometida e permita, Senhor, que a nossa fala possa calar profundamente nos corações dos encarnados e desencarnados. Envolve-nos, Senhor, e fica sempre ao nosso lado, é a oração que lhe fazemos. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos, para a gente poder trabalhar esse tema, educa-te e construirás um mundo melhor, nós criamos um personagem. A gente sabe que foi no ano 2017 que o MES, o Encontro de Mocidades do Estado do Espírito Santo, trabalhou esse tema, convidando os jovens e aqueles que estavam ali envolvidos a pensarem em como nós poderíamos fazer e participar para a construção de um novo mundo. Mas para começar a aprofundar essa palestra, nós criamos um personagem e eu já dei vários nomes para ele. Já pode ser chamado de Ted, ou pode ser chamado de Bob, ou pode ser chamado de Bill. Vamos chamar de Ted. E está aqui Ted de uma posição meio desconfiada, os olhos arregalados. Talvez ele quisesse compreender o que seria um mundo melhor. O que é um mundo melhor, meus irmãos? Nós trouxemos 3 pontuações para a gente poder ir discutindo e conversando. Primeiro, um mundo melhor seria um mundo sem fome. Percebemos que a direção do olhar de Bob mudou, mas ele também ainda vai ficar melhor quando a gente pensa no mundo de justiça. Então, um mundo melhor seria um mundo sem fome, sem a miséria, seria um mundo onde a justiça pudesse imperar e alcançar a todos de forma bem ilibada, de forma concentrada numa generalidade. Mas ainda, um mundo melhor seria um mundo sem guerras, e quando a gente pensa nesse contexto, a gente vê que o nosso companheiro Bob fica até meio que sorridente. Meus irmãos, será que nós queremos um mundo sem fome? Queremos um mundo de justiça? Queremos um mundo de paz, um mundo sem guerra? Será que como poderíamos alcançar esse mundo? Será que deveríamos apenas confiar nas autoridades? Ou então rogar a espiritualidade, as equipes de Ismael e de benfeitores espirituais espalhados pelo planeta, prepostos do Cristo, que fizessem com que esse mundo se tornasse esse mundo melhor? Porque na verdade, meus irmãos, o mundo melhor é um mundo com mais amor. Será que nós queremos esse mundo? Será que é este mundo que você quer? Será que nós já percebemos que somos os agentes primeiros a construir esse mundo? Sim, porque a paz do mundo começa dentro de nós. Serão nossas pequenas atitudes num movimento aparentemente inicial ridículo, mas que irá se avolumando e influenciando, quem sabe, massas. Será que eu estou disposto, meu irmão, minha irmã, a transformar o mundo num lugar melhor? Se eu quero, se eu digo que quero e Bob quer, está levantando a mãozinha ali, o que nós precisamos fazer para transformar esse mundo num lugar melhor? A gente vai linkar, é claro, com o Educa-te, que é a tônica da palestra. Mas observe, meus irmãos, para começar então a produzir essa ideia de um mundo melhor, eu trouxe uma referência, na verdade uma linha de raciocínios baseada na literatura espírita. O primeiro texto é a questão 913 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma indagação extremamente importante. Kardec pergunta assim a espiritualidade amiga: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Se quiséssemos traduzir isso numa linguagem mais atual, qual é o pior dos vícios? Qual o vício, qual aquele que mais prejudica-nos e prejudica a humanidade? E os espíritos superiores respondem a Kardec e começam dizendo assim:
Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo. Percebemos, meus irmãos, a questão 913. Está na segunda edição do Livro dos Espíritos, lançada em março de 1860. Até aqui, Allan Kardec vai firmar pontualmente todo o seu raciocínio, através dos espíritos superiores, dizendo para a gente que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. O orgulho e o egoísmo são os cânceres da humanidade. E aqui parece que a espiritualidade até que está meio que impaciente, claro que não estão, já não ficam mais, mas diz assim: Kardec, quantas vezes te dissemos? O egoísmo. O pior vício, o mais radical, é o egoísmo. E complemento dizendo assim: daí deriva todo o mal. E diz: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Nos convidando então a um estudo. Será que é para estudar o egoísmo do outro? Ou será que é para estudar a teorização do egoísmo, esse sentimento onde a gente acaba querendo ser o centro das atenções? Como que se a vida fosse um grande teatro e nós, no egoísmo, fôssemos o diretor da peça e todos à nossa volta deveriam seguir nossas orientações? Será que seria dessa maneira? Será que seria estudar esse egoísmo no outro coletivo? Ou o convite de estudá-lo em nós mesmos? Com que intenção, meus irmãos? Eu vou desdobrando isso, para que a gente pudesse entender o nosso nível de comprometimento com o egoísmo, na intenção de fazer um projeto para trabalhar e vencer. E vencê-lo. Na verdade, não é uma ideia de autodenegrir-nos ou nos sentir inferiores, porque somos portadores de uma doença que é a grande doença da humanidade. Meus irmãos, se não fosse o egoísmo, o nosso e o coletivo, não haveria mais fome no planeta, não haveriam mais as guerras, o mundo seria um mundo de amor, um mundo que Bob deseja e que você deseja. No entanto, meus irmãos, quando eu encontrei esse estudai, os espíritos superiores prosseguem dizendo a Kardec assim: por mais que eles deis combate ao egoísmo, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, qual seria a causa do egoísmo? Será que qual seria essa raiz que nós deveríamos inteligentemente combater? Como é que aprenderemos? Como é que saberemos se não debruçarmos num estudo com relação a nós mesmos, para que esse autoconhecimento nos auxilie a vencer esse que é o vício mais radical? Mas completa os espíritos a Kardec ainda dizendo: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Esforços para que possamos vencer a verdadeira chaga da humanidade em nós mesmos e, em consequência disso, meus irmãos, contribuirmos para que o egoísmo coletivo seja vencido. Guarda o que vou dizer agora. Não podemos e nem devemos querer vencer o egoísmo no outro. Devemos e precisamos vencer o egoísmo tão somente em nós mesmos. E essa atitude haverá de, abraçada coletivamente, nos ajudar como humanidade a vencer a grande chaga da humanidade que tem sido o obstáculo para que a Terra não migre mais rapidamente para o estágio de mundo regenerado. Pois bem, queridos, quando encontrei esse esforço, eu fiz um link imediato com a fala do codificador Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no seu item 4, capítulo 6 de Perfeitos, onde Kardec iria dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Queridos, duas ideias básicas do Espiritismo que poderíamos reafirmar em inúmeras referências doutrinárias. A primeira delas: nós somos seres independentes, individualidades imortais, responsáveis por desenvolvimento dos nossos caracteres espirituais. E a segunda fala importante é que essa conquista
não vai acontecer milagrosamente. Não vai acontecer sem esforços para domar as más inclinações. Meus irmãos, parece muito lógico, mas quantas vezes afastamos-nos da realidade? Será que eu tenho, então, procurado, através do estudo, me conhecer um pouco mais, para, através desse autoconhecimento, investir nos esforços pontuais que vão me levar a vencer o egoísmo? Veja o que é fato, veja o que é uma linha de raciocínio básica. Mas será que temos feito? Será que temos compreendido que precisamos passar por esse trabalho autoinvestigativo? Pois bem, voltando lá para concluir a resposta dos amigos espirituais à pergunta de Kardec de qual o vício mais radical, já dito que é o egoísmo, os benfeitores ainda finalizam dizendo assim: quem quiser, desde esta vida, encarnado, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Quando Allan Kardec, na questão 648 do Livro dos Espíritos, Kardec vai apresentar a espiritualidade. Vejam, Kardec, treinado no mundo espiritual, um espírito de alta envergadura moral, que vem com uma capacidade de fazer a codificação, de codificar a doutrina. Ele cria uma pergunta, ele cria 10 leis e questiona os espíritos dizendo: olha, essas 10 leis que começam com a adoração e culminam com a lei justiça, amor e caridade, poderiam ser entendidas como sendo as leis que regem o planeta e o universo? Os companheiros respondem que sim, e dizem para ele: mas todas elas, de todas elas, a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade, que não tem sido muitas vezes alcançada na nossa vida cotidiana, porque ainda o egoísmo, a grande chaga da humanidade, tem nos impedido de fazer esforços e trabalhar por nos melhorar. Tudo bem até aqui, queridos? Me acompanham o raciocínio? Ou os que estiverem de lado, depois a gente vai dar um jeito de virar. Meus irmãos, acompanhem até aqui? Vamos lá. Siga-me então o complemento. Kardec, no segmento do questionamento da espiritualidade, visando que a gente tivesse respostas. Na questão agora 914, a seguinte, 913, é claro, Kardec pergunta assim: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Sim, Kardec reconhece a dificuldade de um coração ainda em evolução, inclinado ao mal e querendo primeiro para si. Mas ele pergunta assim: chegar-se-á a consegui-lo? Será, meus irmãos, que um dia a gente vai se livrar do egoísmo coletivo? A pergunta pessoal: será que um dia vamos conseguir nos livrar desse egoísmo que tanto tem nos atormentado? A resposta dos amigos espirituais é uma resposta extremamente esperançosa. Dizem assim: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então nós podemos começar a vencer o egoísmo que produz o materialismo quando nós nos instruímos em buscar o conhecimento, buscar o entendimento das coisas materiais. Mas ainda prossegue: depois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam o egoísmo. Isso depende da educação. Então os espíritos dizem que nós, no primeiro lugar, vimos lá atrás, nós temos que buscar o autoconhecimento. Nós temos que buscar essa informação, buscar nos avaliar. Agora eles insistem dizendo em instruir. Meu irmão, eu me lembrei aqui daquela fala do Espírito de Verdade, esse que trouxe a codificação, foi o líder de uma equipe de espíritos de alta evolução moral, onde ele vai nos falar no capítulo 6, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala muito conhecida: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Concordando com a máxima de Jesus,
que o grande mandamento seria amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Daqui a pouco eu resgato isso. Mas ele ainda diz, espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Como que dizendo para a gente da necessidade da gente se estudar, da gente buscar a instrução e especialmente a instrução sobre nós mesmos. Interessante, meus irmãos, que o Espiritismo é uma filosofia, uma religião, uma ciência, onde o que me encanta profundamente é que ela me diz o que eu tenho que fazer e me diz como eu tenho que fazer. Desculpa aqui, mas referência pessoal, eu venho de uma família onde havia uma combinação de religião. Eles eram católicos oficialmente, mas meus pais católicos oficialmente, mas havia uma certa crença no misticismo, talvez numa visão espírita. Minha avó, por parte de pai, foi uma médium espírita lá em Campos do Goitacazes, frequentou o grupo espírita São Francisco de Assis, ali na Praça São Benedito. Mas enfim, eu me lembro de ter tido a minha primeira instrução religiosa na Igreja Católica. Meus pais me levavam à missa. E quando eu via os padres dizerem: Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós, eu fui entendendo da necessidade de aprender a perdoar. No entanto, meus irmãos, quando a idade foi chegando e as primeiras necessidades de perdoar surgiram, eu não sabia como fazer. O Espiritismo é uma doutrina que nos ensina como fazer. E diz que eu preciso sim me instruir, trabalhar o egoísmo, e o caminho será pela educação. Então, quando nós entendermos o valor e a importância de buscar a educação do espírito imortal, vamos entender que por meio desse conhecimento novo, que vai nos mudar as ações e atitudes, nós podemos sim, de alguma maneira, ter um alicerce, uma ferramenta forte para vencer o egoísmo. A grande chaga da humanidade, o mal mais radical, segundo os espíritos, respondendo a Kardec. No entanto, meus irmãos, vejam, é preciso que a gente estude e é preciso que a gente se instrua. Vou prolongar o raciocínio. Todos me acompanham, meus irmãos? Vamos lá. Avançando, então, e voltando com a questão da educação, eu me lembrei de uma fala de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 30, onde Humberto de Campos diz assim: cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Casa espírita, espíritas, militantes do movimento, o trabalho, o nosso trabalho, precisa ser esclarecer as almas. E isso, para isso, esse esforço aqui, meio que improvisado, meio que amador, de mantermos as reuniões públicas para que a informação continue chegando aos corações. E mais ainda, na educação dos espíritos, manutenção dos estudos, lá na SEC, não está tendo agora, por previdência, é claro, mas nos sábados à tarde, nos sábados à noite, precisamos, meus irmãos, nós nos candidatar a sermos instruídos, a sermos alunos, para podermos desenvolver a educação do espírito. Daí Emmanuel, certa ocasião, num livro chamado Estude Viva, na lição de número 40, que tem como título Socorro Oportuno, Emmanuel vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Interessante, então, né, meus irmãos? Então, instruir os espíritos, educar os espíritos, esclarecer as almas através do trabalho da divulgação espírita. Pois bem, voltemos ao mundo melhor. Se a proposta, então, é a educação, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no chamado Credo Espírita, ele diz assim: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará o mundo. Então a educação do outro também, mas primeiro, meu irmão, minha irmã, o entendimento da necessidade de nos submetermos às ações ao nosso derredor que vão nos ajudar na educação do espírito imortal. É interessante quando a gente pensa em educação atrelada à instrução, a gente lembra do título da palestra. Então, educa-te é uma ordenança.
Educa-te para construir um mundo melhor. Então, se nós entendermos isso, pelo menos intelectualmente, para mais tarde forçarmos a sentir isso, porque as ações só vêm quando nós sentimos a importância, a necessidade. Então a gente vai começar a fazer as ações. No primeiro momento, meus irmãos, é a educação. No primeiro momento é nós nos esforçarmos. Mas a pergunta é, se nós já entendemos que precisamos nos educar através da instrução, através do estudo, para através desse conhecimento intelectual nos obrigarmos a uma mudança interior, a pergunta é como seria esse educa-te. E daqui para frente a gente vai tomar um outro rumo nessa palestra. Começa dizendo, palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, inserido no grande sermão da montanha. Diz Jesus, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? Era Jesus, meus irmãos, nos convidando a um olhar sincero e honesto para a gente mesmo. A atitude de nos olhar no espelho para compreender a nossa própria realidade, ainda assombrosa, ainda imperfeita, mas cheia de possibilidades de autorrefazimento. Quando nós ouvimos, quando nós entendemos as mensagens espíritas de motivação e de incentivo, percebemos que todos nós passamos os estágios de imperfeição para um dia ser perfeitos. Dizem os filósofos que o erro não existe, o erro é apenas uma etapa do acerto. E é preciso, meus irmãos, que com essa compreensão a gente comece a olhar para nós mesmos, lançando um olhar sincero e honesto para poder nos autoconhecer. Está aí o nosso companheiro Ted se olhando no espelho e apontando os seus próprios erros. Interessante, aqui cabe um parêntese importante. Nós viemos de uma cultura, meus irmãos, onde a gente observa o erro alheio e a gente censura. A gente critica, a gente julga. Os versículos que antecederam a fala de Jesus, nesse capítulo 7, versículo 3 até o 5, que é o complemento, os versículos 1 e 2, o Senhor Jesus é enfático em dizer para a gente, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que houverdes julgado o outro, vos hão de julgar a vós também. Meus irmãos, será que nós entendemos a fala incisiva e pontual do Senhor para não julgar? Até porque não temos condições para isso. Não estamos preparados. Deveríamos sim entender que esse auto-julgamento, esse é positivo. Porque esse nos faz ver as dificuldades a serem trabalhadas. E motivados pela lei de progresso e pelo conhecimento espírita que diz que o mal em nós é passageiro, é algo temporário, nós abraçamos o trabalho de auto-melhoramento e seguimos adiante sem desistir. Meus irmãos, eu quero trazer aqui rapidamente um exemplo de persistência. Todos conhecemos Thomas Alva Edison, o homem que descobriu, que inventou a lâmpada elétrica. Esse homem, não sei se os companheiros vão se lembrar, ele, para chegar a esse invento, ele fez 1060 experimentos. 1060. Alguns desses experimentos explodiram. Sim, explodiram. E machucaram a Edison. No entanto, os amigos, quando viam machucado, diziam bem intencionados, mas Edison, isso não funciona. Não vai dar certo nunca. Desiste. Diziam por amor. No entanto, Edison, persistente, dizia assim, hoje eu aprendi uma nova maneira de como não fazer a lâmpada. E foi um dia que o experimento funcionou, quando ele, bem provavelmente instruído pelos amigos da luz, linkou a ideia do vácuo. E foi ali que o filamento ficou incandescente e é graças a esse homem, hoje estamos aqui, é claro, com novas lâmpadas, mas podendo nos ver, mesmo que à distância, porque a luz veio da persistência desse homem. Meu irmão, minha irmã, não desista de você. Apesar dos seus efeitos, dos seus vícios, da dificuldade que não consegue ainda superar, mas você é um vencedor. Na verdade, Paulo de Tarso vai dizer que você é mais que um vencedor. Carta aos Romanos, capítulo 8,
versículo 37, quando Paulo de Tarso vai dizer que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, referindo-se a Jesus. É interessante que a terminologia paulina é mais que vencedor. Porque um vencedor comum é aquele que vence o outro. Mas o mais que vencedor é aquele que consegue vencer a si mesmo. E para que isso aconteça, não podemos desistir. Então, olhar para nós mesmos, essa é a proposta. Relembrando, falando de novo de Paulo de Tarso, na mesma carta citada aos Romanos, agora capítulo 12, versículo 2, Paulo diz algo extremamente racional. Vamos ver por quê? Diz Paulo de Tarso: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, aqui caberia algumas considerações, talvez até que necessitássemos nos alongarmos um pouco mais, mas o tempo não permite. Mas Paulo de Tarso fala em transformai-vos. Não é para transformar o outro, é para trabalharmos em nós mesmos, não nos conformar com o mundo, com a estrutura do mundo, mas nos transformar. Meu irmão, minha irmã, o que você pode fazer hoje de melhor para contribuir com a mudança do planeta? Me parece que foi anteontem, fazendo a palestra, aqui também transmitindo ao vivo, eu comentei aquele episódio de Madre Teresa de Calcutá, onde um repórter teria ido conversar com ela, e ele, muito impressionado com a obra de amor que aquela irmã católica fazia, um exemplo para todos nós, ele se motivou, ficou emocionado e, sinceramente, perguntou a Madre Teresa: Madre Teresa, o que eu posso fazer para mudar o planeta? O que eu posso fazer pela paz do mundo? E Madre Teresa olhou para ele nos olhos amorosamente e disse: você que realmente quer a paz do mundo? Você quer fazer alguma coisa? Ele disse: quero. E ela disse: vá para casa e ame sua família. E, meus irmãos, mudar do planeta com pequenas ações, mudar do planeta mudando a minha forma de entender o outro, de estender-lhe o auxílio, mudar do planeta mudando a mim mesmo. Paulo de Tarso: transformai-vos. Na mesma vertente espírita de dizer como fazer, Paulo diz ainda: pela renovação do vosso entendimento. Então, à medida que eu compreendo, eu me renovo o entendimento, eu consigo entender o que é prioridades, o que é importante para mim, eu consigo entender aonde deveriam ser depositados os meus melhores investimentos. Então, Paulo de Tarso fala em renovação do entendimento. Meus irmãos, voltando ao link deixado lá atrás na palestra, como é que eu consigo isso? Sem estudar, sem me instruir, sem buscar o autoconhecimento que vai me levar a uma renovação através da educação. Então nós montamos um conceito novo, analisamos o novo, uma nova forma de ver a vida, compreendemos a grande realidade espiritual e nos embrenhamos num caminho para dentro de nós mesmos, aonde a grande proposta é a de reforma moral, a reforma íntima, também decantada entre nós espíritas. Então Paulo de Tarso está dizendo que deveríamos transformar-nos através da renovação do entendimento. Pois bem, 2 pontos importantes nessa renovação. Primeiro, rever os nossos conceitos. Meus irmãos, eu quero afirmar aqui que há muitos conceitos em nós que não estão corretos. Há muitos conceitos que trouxemos impregnados no nosso psiquismo de inúmeras encarnações. Quer ver um deles? A vingança. A ideia de vingança tão presente na gente. Meus irmãos, imagina que desde 1780 a.C., quando foi instituído o Código de Hammurabi, em todas as encarnações de lá para cá, aprendemos o olho por olho, o dente por dente, revalidado por Moisés ao povo hebreu como que fosse uma lei divina. Aprendemos a vingança. Quer ver um exemplo? Nessa encarnação,
A maioria de nós ficou de mal, aprendeu a ficar de mal, e aprendemos com a família. Ficar de mal é uma retaliação, ficar de mal é uma vingança. Meus irmãos, aí vem o Evangelho de Jesus dizer pra gente que é preciso perdoarmos incessantemente, que precisamos perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa. É preciso rever os nossos conceitos. Talvez um outro muito importante a ser revisto, o conceito que alimenta a baixa estima. De onde ele nasceu? Inúmeras foram as encarnações ao longo dessas nossas vindas ao planeta, que fomos escravos do berço até o túmulo. Encarnações inteiras, sofrendo humilhações, sofrendo agressões, sendo humilhados, e de alguma maneira grafamos essa falta de valor no nosso psiquismo, e de vez em quando acessamos a ela. E aí, quando acessamos, muitas vezes alimentamos a depressão, ou através da baixa estima, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, porque não entendemos que somos seres perfeitos, perfectíveis, criados por Deus para um dia ser perfeito. Então, a primeira maneira de renovar meu entendimento é rever meus conceitos. Mas a segunda ainda diz de racionalizar e questionar as verdades. No texto que Paulo de Tarso, que nós lemos no capítulo 12, versículo 2, o versículo 1, Paulo teria falado em culto racional. O culto da razão. Meus irmãos, não podemos mais aceitar evasivas que não nos levam ao entendimento. Não podemos mais aceitar os mistérios da fé, a economia de Deus. Precisamos e devemos questionar. O Espiritismo é uma doutrina que nos convida ao questionamento, passando pelo estudo, passando pela pesquisa, passando por essas avaliações, passando pela educação, passando pela instrução. Então nós estamos no caminho correto, meus irmãos. O caminho é esse, o caminho do autoconhecimento, para racionalizar as informações e nos perguntar por que essa atitude, eu repito, de onde ela vem, qual deveria ser a minha atuação nesse novo entendimento daqui para frente. Pois bem, queridos, racionalizando então, pelo menos intelectualmente, nós conseguimos ter uma postura que mais tarde vai educando o espírito mortal e nos levando a uma ação contrária àquela que fazíamos. Então agora aprendemos que não é porque o outro que me aborreceu, que é ele que deverá vir pedir desculpas, mas nós, como cristãos, devemos ser os primeiros a tomarem a atitude da reconciliação. Pois bem, queridos, avançando então por conta do relógio, a questão 919, Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma das perguntas mais importantes para essa questão do Educa-te. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então Kardec tem plena compreensão que nós somos atraídos ao mal. É na nossa natureza, meus irmãos, ainda da nossa natureza imperfeita. Lembra o comentário de Kardec, já citado aqui, quando ele vai dizer como é que é o espírita verdadeiro, que é aquele que tem transformação moral e que esforça-se para vencer as más inclinações. Lá atrás, agora ele está dizendo de novo aqui, lá atrás, no tempo da palestra, porque o texto é do ano 64, aqui 1860, mas ele está dizendo resistir à atração ao mal. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos-nos como aqueles que são atraídos ao mal. Problema algum. O problema não é a gente encontrar sombras interiores. O problema é o nível de acomodação que não nos permite esforçarmos-nos para vencer o velho homem. Kardec, preocupado com isso, para nos auxiliar, pergunta qual o método mais prático e mais eficaz. Ele quer o que eu possa lançar mão na prática, mas que também seja eficiente. Pois bem, ele ouve da espiritualidade amiga dizendo: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, um trabalho de autoconhecimento que Santo Agostinho vai desdobrar na questão 919A,
onde Kardec vai dizer a espiritualidade, a Santo Agostinho, Santo Católico, na codificação, não temos nenhum tipo de preconceitos aqui, mas ele diz assim, entendemos muito bem a importância dessa máxima, conhece a ti mesmo, mas qual seria a maneira para a gente poder se autoconhecer? E Santo Agostinho respondeu, 2 sugestões, fazei como eu fazia quando vivi na Terra, diariamente, reservava um tempo e passava revista no meu comportamento. Então ele passava, ele se lembrava, me irritei, me zanguei com aquela pessoa, me alterei, tive impaciência com aquele cidadão, e ele começa pela reflexão, entender seus sentimentos e pontuar as emoções que alimentam esse comportamento. Autoconhecimento. Mas ainda dizia mais, validava se alguém tinha alguma coisa para reclamar, para falar dele. Ele entendia, meus irmãos, que o outro muitas vezes enxergam-nos sem o uso das nossas próprias máscaras. Ele vê a nossa realidade. Então Santo Agostinho validava, ele entendia, não, ele está me dizendo algo que talvez eu não esteja vendo, porque eu tenho camuflado. E foi assim que disse Santo Agostinho, no final da questão 919A, foi assim que encontrei em mim o que precisava de reforma. O objetivo, meus irmãos, não é uma autocensura, não é a gente se denegrir porque é imperfeito, mas entender que as imperfeições precisam ser combatidas e trabalhadas através da educação. Então, quando nós pensamos nesse autoconhecimento, nesse conhecer-se, conhecer-se faz parte do educate. E é interessante que Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém, ele já entendia esse conhecimento. Mas ele faz um desafio, talvez percebesse na igreja daqueles momentos em Jerusalém, de que as pessoas estavam apenas sendo teóricos. Eu tenho certeza que você entendeu tudo o que foi dito até aqui, nada novo, apenas uma nova linha de raciocínio, mas nada novo. Você entendeu? Eu também entendi. Mas o que falta para a gente lançar mão desse conhecimento para poder nos autoconhecermos e começar a ingressarmos num processo de autoeducação? Então, muitas vezes, nós sabemos a teoria, mas não entendemos a importância de lançar mão da teoria e aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. Será que você reserva um momento por dia para passar em revista seu comportamento? Ficou claro isso. Há quanto tempo está claro, meus irmãos? Desde 1860. Será que eu tenho entendido que o outro pode me dar informações? Tem uma canção do Renato Russo que diz que a pior mentira é a gente mentir para a gente mesmo. Quantas vezes fazemos isso? Então eu tenho em mão a ferramenta. Eu tenho utilizado? Respondo para você. Responda para mim. Será que temos utilizado? Tiago, percebendo esse comportamento repetitivo, já naqueles dias, diz assim para a igreja: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, nos convidando a sermos aqueles que praticam a palavra. É claro que temos que passar pelo estudo, temos que passar pela instrução, passar pela pesquisa, porque esse conhecimento intelectual é necessário. É a instrução, mas será esse conhecimento que deverá nos levar a um alto desafio de vencer o velho homem e nos transformar num homem melhor, uma pessoa melhor, num espírito que nutre em si qualidades morais ilibadas na direção do caminho da perfeição, na direção do caminho de um dia sermos iguais a Jesus. Quando Allan Kardec, na questão 625, Livro dos Espíritos, no comentário ele vai dizer que Jesus é o tipo que nós podemos almejar, alcançar em nível de modalidade. Temos olhado para o Senhor, queridos? Temos olhado e questionado-nos? Será que temos tentado, pelo menos, imitá-lo? Sim, porque ele é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, oferecido pelo Espiritismo. Não mais como simplesmente Salvador, mas como aquele que deixou um caminho que nós deveríamos seguir para conquistar nós mesmos a salvação. A leitura preparatória que fizemos hoje no Palavra de Vida Eterna, lição 38,
salvar-se, não é? É o tema da palestra, o tema da leitura. Pois bem, queridos, então a gente, para essa educação, esse Educa-te, eu preciso buscar, tá ali, TED, encontrando um livrinho. Suponhamos aqui o Livro dos Espíritos, ou então um compêndio da literatura, onde vários livros estão ali, várias informações, simbolizando a busca, o esforço para encontrar na literatura respostas que vão ajudá-lo a auto-melhorar. Meus irmãos, vejam bem que essa atitude é de responsabilidade pessoal. Então eu moro no interior, numa cidade muito pequena, a minha casa espírita está começando agora, não tem estudos ainda, então eu não vou estudar, porque a casa não tem estudo? Não. Eu preciso, se a minha casa tiver o estudo, ser frequentador assíduo. Compromisso é meu. Mas se não tiver, eu preciso adquirir os livros, pegar emprestado na biblioteca, ou comprar na livraria e estudar. Responsabilidade pessoal. Paulo de Tarso vai falar disso quando ele diz que nós somos responsáveis. Vou trabalhar daqui a pouco na Carta aos Romanos, voltando lá. Mas veja bem, meus irmãos, linkando essa responsabilidade pessoal com uma fala de Jesus. Lá em João, capítulo 8, versículo 31, parte final e 32. Se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, uma das características para sermos de fato discípulos de Jesus, o tema que trabalhamos domingo lá para o SEMA de Tombos, né? Aqui na transmissão ao vivo também, graças a Deus aquela deu certo, aquela internet funcionou. Meus irmãos, ele estava dizendo sobre os discípulos. Então, para ser discípulo verdadeiro, eu preciso permanecer na palavra do Senhor. Então eu conheço a palavra do Senhor, eu sei que para perdoar, para relevar os erros, para ser tolerante, para dar voluntariamente, tem feito. Então ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a grande liberdade aqui, trazida por Jesus, é com relação à ignorância. A palavra trevas significa, na verdade, desconhecimento. E quantas vezes mais vamos tentar mentir para nós mesmos, nos enganar diante do conhecimento, não o transformando num convite de auto-melhoramento. Então ele está dizendo, conhecereis a verdade. Aqui tem duas vertentes, meus irmãos. Inevitavelmente um dia conheceremos. Um dia seremos perfeitos. Um dia seremos espíritos puros, que terão vencido as etapas, vencido o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a mentira, a vergonha. Teremos vencido todas as dificuldades morais e avançado. Um dia conheceremos. Mas uma outra maneira de interpretar, dizendo, um dia conhecereis, então eu preciso do trabalho, do esforço, do estudo, da pesquisa, da instrução, da dedicação pessoal, para que esse conhecimento, pelo menos me alimente intelectualmente, para migrar do cérebro para o coração. É a grande viagem que os filósofos dizem que o homem precisa fazer e que só tem 30 centímetros, do cérebro até o coração. Pois bem, queridos, avançando então, está aqui o nosso querido Ted, encontrou o livro e ele vai instruir-se. Então, educa-te e construirás. Então, a minha maneira de construir esse mundo melhor, sem fome, sem guerra, sem miséria, o mundo de amor será, o mundo justo, será através da instrução. Percebendo que o livro vai tomando um formato de coração, um formato diferente, porque essa construção, meus irmãos, vai passar pela nossa atitude. Você quer transformar o mundo num mundo melhor? Quer de verdade? Comece a transformar o seu próprio mundo. Ah, mas o governo não faz, as pessoas não querem fazer. Faça você. Seja você o que não joga lixo no chão. Seja você o que divide aquilo que você tem, que reparte com o mais carente. Então eu trouxe duas falas de Emmanuel, paralelas, ambas no livro Palavra de Vida Eterna. A primeira, na lição 70, Emmanuel vai dizer assim, onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti.
Então a paz que eu quero para o mundo começa em mim. A lição 108 também do livro Palavra de Vida Eterna, também Emmanuel, falando dessa construção por meio da educação, da autoeducação, diz ele assim: pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Dizendo para a gente da responsabilidade pessoal que temos. É claro que nesse momento, vivenciando a experiência reencarnatória, não lembramos dos compromissos, mas esse também assumimos no mundo espiritual, de retornarmos à parte espiritual melhores, mais evoluídos, enfrentando as lutas do dia a dia, para nos transformar por meio da educação. Então será o nosso grande compromisso, a construção do reino de Deus em nossos corações, através do trabalho da educação. Então agora, educa-te e construirás o mundo melhor, está ali Ted com o coração na mão. A gente podia até mudar o texto dizendo: pacifica-te e construirás um mundo melhor. Então diz a literatura, diz Jesus nas grandes bem-aventuranças, que ele vai abrir o Sermão da Montanha, que os pacificadores, os mansos serão os que herdarão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Pois bem, queridos, se nós quisermos herdar o novo mundo, a nova terra, temos que ser pacífico. Então vejam, pacifica-te como sendo um trabalho. Aí eu trouxe uma fala de Jesus, já citada aqui, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 26, quando o Senhor nos vai dizer: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e este te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Kardec vai interpretar essa prisão como sendo o corpo material, onde os espíritos imortais estão atrelados, presos, para poder aos poucos quitarem os seus débitos e aprenderem a reconciliar. Meu irmão, então se reconcilia. Então se a educação te leva a ser pacífico, a autoeducação te leva também à conciliação. Será que temos sido aqueles que no dia a dia nos conciliamos com aqueles que estão à nossa volta? Será que entendemos aquela prece de Francisco de Assis, onde ele diz que onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver trevas, que eu leve luz, onde houver discórdia, que eu leve a união, que eu leve a paz? Sabe, meu irmão, que eu tenho sido esse que tento me conciliar? Há uma fala de Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, Paulo vai dizer assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meu irmão, o tribunal não é um tribunal para condenar ninguém. O tribunal da consciência é um tribunal que vai nos ajudar a avaliar a nossa história. É um tribunal que vai nos auxiliar a reparar os danos que causamos. Mas nós somos responsáveis. Dia desses eu revi um seminário do Haroldo Dutra Dias, e ele contava daquela forma engraçada que ele tem de vez em quando. Ele contava que certa pessoa desencarnou e retornou à sua colônia de origem. E ele, quando chegou no portal da colônia e olhou lá para dentro, ele enxergou o seu mentor. E quando eles cruzaram os olhos, o mentor começou a baixar a cabeça e balançar de um lado para o outro. Ele ficou bem preocupado, mas ele tomou coragem, adentrou e encontrou o benfeitor, o seu anjo de guarda, e perguntou: eu errei? E o anjo de guarda disse para ele: você errou. Você errou de novo e no mesmo erro. Será que não daria para ter sido pelo menos criativo e errar num outro erro? Meus irmãos, erramos no mesmo erro. A leviandade religiosa. Transformamos a religião, não transformamos a religião em ferramenta de espiritualização. Aprendemos isso há milênios. Adentrávamos a uma catedral, adorávamos a Deus, cantávamos cânticos gregorianos e saímos ali na Idade Média com espada em punho para matar em nome de Jesus. É preciso rever o conceito e trabalharmos com mais seriedade
porque daremos conta a Deus. Então concilia-te e construirás um mundo melhor, e ainda, perdoa-te e construirás um mundo melhor. Ainda mais, aceita-te e construirás um mundo melhor. Meu irmão, com relação ao perdoa-te, todos nós somos seres imperfeitos, passando por estágios evolutivos. Aceite essa realidade. Não se condene por isso. Mas o ponto seguinte é estar atentos a não nos acomodar. Talvez até dizer que não podemos, que nós somos assim. É o que eu costumo brincar, chamar de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Um engano, meus irmãos. Nós precisamos entender que viemos ao planeta para aprender a nos amar. Então ama-te, aceita-te, perdoa-te, concilia-te, pacifica-te, educa-te, e assim você vai construir um mundo melhor. Quero encerrar com aquela passagem do grande mandamento, onde o doutor da lei, capítulo 22 de Mateus, interroga Jesus, mal intencionado, e vai perguntar: Senhor, qual o grande mandamento da lei? E Jesus responde para ele: o maior mandamento da lei é amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E no versículo de número 39 vai dizer: e o segundo mandamento, semelhante a este primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos convidando a um trabalho de alto amor, nos convidando a um trabalho de compreensão, de autotolerância, para podermos, depois de nos aceitar e amar, depois de aprender a pacificar os nossos corações, podemos amar ao próximo. Então educa-te e construirás um mundo melhor. Agora, com o conhecimento, então, eu posso oferecer ao planeta. E ele se enche de corações. Meus irmãos, assim começa a pandemia. Haverá um dia que o vírus será o amor. E nós vamos, com o nosso trabalho, talvez não nesse processo tão acelerado, infelizmente, mas vamos contagiar o planeta. E quem sabe mais tarde a gente possa oferecer o nosso coração a Jesus. Quando Paulo de Tarso escreve aos Romanos, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer assim: levai as cargas uns aos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo que ele cita é aquela do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que deveria ser cumprida quando eu levo a carga do meu irmão. E Paulo de Tarso, para fechar, Romanos 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Nos convidando a levar a carga do meu irmão e sermos apenas devedores do amor que temos que ter uns para com os outros. E será assim, meus irmãos, que a nossa atitude vai nos levar um dia a oferecer o nosso coração a Jesus. O que o Senhor mais quer de nós é o nosso coração. Daí, para encerrar, a fala do próprio Nazareno, parafraseada por João Evangelista, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde o Nazareno diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O que o Cristo quer de nós, meus irmãos, é a intimidade. Para um dia oferecermos um coração puro, oferecermos um coração que serve, que trabalha, um coração que entende que para ser educado precisa passar pelo viés do conhecimento, do entendimento, mas que precisa ainda mais transformar esse conhecimento, esse entendimento em atitudes e ações. Daí Kardec, com muita propriedade, inspirado em Paulo Apóstolo e também em Santo Agostinho, ter formatado o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Querido irmão, querida irmã, educa-te e construirás um mundo melhor. Que possa o Nazareno amoroso aceitar o nosso coração imperfeito e limitado e nos envolver na sua energia de luz e de paz, e nos fortalecer em nossos propósitos mais nobres, na direção de, educando a nós mesmos, aprendermos a amar aos moldes do Senhor. Que
que o Nazareno possa lhe abençoar e lhe fortalecer. Meus irmãos, chegamos ao fim, então, desse nosso encontro. Fica aqui o nosso agradecimento aos companheiros da SEC pelo convite. Tomara que a gente possa ter outras oportunidades para repetir essas palestras, né? Tomara que a casa consiga manter adiante esse trabalho. A gente ora e pede a Jesus que os amigos espirituais fortaleçam a direção da casa, para que de alguma maneira possamos ir amenizando os impactos da falta da reunião presencial. Então, agradecendo os companheiros que nos acompanharam até aqui, desejando votos de muita paz, de muita luz a todos nós, vamos fechar nossos olhos mais uma vez e agradecer a Jesus e finalizar essa reunião com uma prece. Querido amigo Jesus, conhece os nossos corações, viste nossas reações diante das falas desafiadoras que aqui recebemos por parte da doutrina dos Espíritos. Envolve-nos, Senhor, para que a chama que foi despertada em nossos corações, para avançarmos, para nos movimentarmos em direção ao trabalho de automelhoria, não se apague. Que essa chama se renove. E que possamos, não amanhã, mas daqui a pouco, tomar uma atitude diferente para nos alinhar, para alinharmos o nosso pensamento com o teu pensamento, para alinharmos o nosso coração com o teu coração. Ajudai-nos, Jesus. Ampara cada um dos companheiros internautas que acompanharam essa palestra. Abençoe também os companheiros desencarnados que foram trazidos para serem instruídos e tratados. E abençoe o nosso planeta, abençoe nossos médicos, todo o sistema de saúde, abençoe a nossa humanidade, para que possamos juntos, mantendo o isolamento temporário, possamos contribuir para vencer logo essa dificuldade, essa pandemia, e voltarmos a nos reunir para trocarmos não esse abraço virtual, mas o abraço físico, o carinho e o afeto que o movimento espírita tem entre seus participantes. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, fica sempre conosco, é a nossa oração. Que assim seja, graças a Deus. Paz e luz, meus irmãos, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe-nos.